sou a doutora Poliana, especialista em nervo ciático, e eu te ensino como ganhar 10 mil por mês, gerando resultados reais no seu paciente desde a primeira sessão. E hoje nós falaremos na prática qual é esse paciente que te faz ganhar 10 mil por mês. E esse paciente, sem delongas, é o paciente que tem ciatalgia, exatamente a inflamação causada pelo nervo ciático. Quando se fala desse paciente que é capaz de te fazer ganhar 10 mil por mês, aqui eu estou falando de uma lista de pessoas, uma lista de possibilidades reais que você conquista sendo aquele profissional, aquele fisioterapeuta que soluciona a ciatalgia. Mas como isso, Poliana? Aqui eu estou falando de vários grupos. Vamos já ao primeiro grupo. Quando se fala de ciatalgia, o primeiro grupo que mais eu atendo, que as estatísticas são maiores, são os pacientes que ficam muito tempo sentados, são pessoas que ficam muito tempo sentadas. E aqui a gente começa elencando pelas profissões, né? Pessoas que pela profissão ela tende a ficar horas a fio sentados. São secretárias, médicos, advogado, RH, financeiro, e aqui a lista é longa, motorista de caminhão, psicólogo, psiquiatra, meu Deus. Começa você aí a assimilar todo esse público que realmente é enorme. Quando a gente entende essas pessoas que ficam muito tempo sentadas, tem as pessoas que são sedentárias. Perceba aqui, exatamente essas raízes nervosas, né? Sentada sobre ela, esse nervo ciático, essa máquina que foi feita para ficar em movimento muito tempo sentado. O que exatamente acontece com todas essas raízes nervosas paradas, esse nervo ciático inflamado? O paciente que tem nervo ciático inflamado, ele costuma dizer que é uma dor tão insuportável que dói como se fosse no osso. E por que isso? As raízes nervosas que são formadas exatamente entre a L4 e a S3, que é por essas raízes a gente entende a formação do nervo ciático, quando comprimidas, exatamente ela dói muito no paciente. Perceba aqui, ela fica proximal ao músculo e muito proximal a ossos. Quando essa raiz nervosa inflamada, por que o paciente tende a sentir essa dor tamanha, relatando como se fosse nos ossos? Exatamente porque fica assim, ó, nervo, osso e músculo. Quando o nervo no meio está inflamado, o paciente não sabe mensurar onde dói. Ele sabe te indicar mais ou menos a localização, né? Que, claro, com um bom entendimento, sendo um bom especialista, é exatamente essa informação que você começa a fazer, a partir dessa informação que você começa a fazer uma correlação direta do que você precisa entender e tratar desse paciente, sendo assertivo, olhando por esse viés e entendendo que esse nervo ciático no meio inflamado, ele dói tanto, né, para músculo quanto para ossos. E quando o paciente está em repouso, que são esses pacientes que ficam muito tempo sentados, é automaticamente quando você entende essa detecção, que você tem uma visão mais especialista, que esse nervo muito inflamado, ele começa a doer o conjunto todo. E como dói muito, a parte óssea, por não ter tanta estrutura, né? Uma estrutura, como que eu vou te falar? Onde tem tanta água, uma parte que ela é mais resistente, assim o paciente entende essa dor maior, essa dor mais aguda ali. Quando acontece com esse grupo de pacientes, que são essas pessoas que ficam muito tempo sentadas, nós também precisamos pontuar que quando se entende a localização dessa dor ciática, quando se entende onde está essa inflamação, nós também temos algumas outras pessoas para poder colher e agregar nesse grupo, que são os pacientes sedentários. Fora desse grupo, a gente ainda tem outro grupo super populoso, que são os pacientes com obesidade ou sobrepeso. Quando se trata de obesidade e sobrepeso, esse peso
qualquer sobre a pele do paciente desencadeia muita dor além de inflamação. Mas, Poliana, qual é a forma que eu vou tratar todos esses grupos? Calma, que eu já vou te responder e vou te falar também como ganha-se bem sendo especialistas. Por quê? Porque a demanda é muito alta de ciatalgia. E especialistas, ó, pouquíssimos. Além desse grupo, a gente ainda pode falar das grávidas, das pessoas que fazem musculação. Por quê? Porque esse time da musculação, eles fazem muito exercício. Mas, Poliana, você não me disse que o corpo tem que estar em movimento? Sim. Certo? Perfeito. Tem mesmo. Porém, o que acontece? As pessoas que fazem muita musculação são várias séries. Normalmente, algumas dessas séries são feitas de forma errada, onde prejudica as raízes nervosas dos que originam o ciático. Entendendo tudo isso, ainda tem a questão que essas pessoas não tendem a ser generosas com o alongamento. Elas estimulam esse músculo, mas na hora de fazer o alongamento adequado, deixam a desejar. Muitas pessoas saem da academia até sem fazer isso. Perceba, o IBGE traz todos esses públicos como 60% da população brasileira. Olha só o tamanho disso. E aqui, eu ainda tenho que te falar que ainda tem os grupos das doenças autoimunes, como, por exemplo, a diabetes mellitus. E ainda quando você entende todos esses públicos, o que você precisa entender para pontuar é entender onde o paciente te fala a dor, ele te mostra qual é o lugar da dor. E aqui, físico, presta bastante atenção. O quanto é importante o paciente te mostrar a localização da dor, por exemplo, nessa paciente aqui, né? Na panturrilha, a importância que você tem de entender esse movimento, ó, você que está aqui comigo no YouTube, você que está aqui comigo no Instagram, que é o bombeamento, tá vendo? Ó, a minha mão é pequena. Mesmo assim, ela abraça essa panturrilha e ela traz exatamente esse bombeamento. Por que é importante quando você entende o lugar da dor e você mostra para o paciente, quando se trata de panturrilha, essa manobra? Primeiro, ativar o sistema circulatório. É o primeiro ponto. Mas, Poliana, a gente está falando de ciático, sim. O maior segredo de se entender e tratar ciático é você entender o todo. O que é entender o todo? É você entender a rotina que todos os sistemas corporais influenciam e beneficiam esse paciente. Mas como? Exatamente assim. A terapia manual, nós começamos pelo tegumentar, pele, né? A gente começa ativando o sensorial. A partir do sensorial, começa-se a desencadear um processo para a gente desinflamar esse nervo ciático. E todos esses pacientes, você tendo conhecimento, são pacientes que você consegue atender e fazer essa receita aí mensal. E o que eu percebo? Muitas pessoas brigando por preços baixos. Muitos fisioterapeutas brigando, medindo o seu próprio preço pelo que outras pessoas estão cobrando. Quando se fala desse retorno venoso, perceba aqui a influência e a importância de tudo isso. Esse corpo muito tempo sentado ou muito tempo de pé, que também é um perfil de paciente que procura muito com ciatalgia, esse sangue, quando desce, normalmente já tem uma dificuldade, tanto que a nossa panturrilha, a gente costuma falar na anatomia humana como segundo coração. Quando você consegue, né, abraçou essa panturrilha, você entendeu a localização da dor do seu paciente aqui, você começa a fazer esse bombeamento, é essa total importância que você auxilia o sistema circulatório a fazer esse retorno venoso, para que o paciente comece a desinflamar. Quando eu ativo o circulatório nessa área, falando desse caso de panturrilha, perceba o conforto que eu gero no paciente. Mas aqui, eu quero te fazer um grande parênteses. Primeiro,
Quem é especialista não trata somente o local onde esse paciente reclama dor. Por quê? Porque o ciático, eu costumo falar, né, que o ideal é você tratar além do físico. A gente trata a saúde, mas a gente trata também terapia e trata também a parte estética. E exatamente quando se entende sobre qual é a relação daquele nervo ciático estar inflamado. Então, quando eu falo para você sobre paciente para se ganhar essa receita que para muitos de vocês parece algo assim muito fora do normal ou muito longe de ser atingível, na ciatalgia não é assim. Por quê? Quando você entende esses grupos superpopulosos de pessoas que têm ciatalgia, você entende que dentro desses grupos existe um perfil. Essas pessoas, elas inflamam o nervo, elas têm o nervo ciático inflamado porque elas são parte de um perfil de pessoas que, por tendência, por hábito, por repetição, elas tendem a desencadear